No Monark falei, porra. Ah, então vou falar. Já falei várias vezes. Sim. Monark é amigão meu, sou extremamente grato a ele. Todas as vezes que ele pediu pra vir aqui, veio, sempre ajudei ele. Quando voltar a Orlando, quero visitar sua casa, Monark, né? Isso aí. E, pô, espero que você esteja bem, cara. Vi que ele, com o lance do Mastral, muita gente perguntou, você nunca pensou em suicídio? Falou que nunca pensou, ele tá bem, porque naquele, né? Pô, foi, cara, o cancelamento dele foi bravo de uma maneira que eu nunca vi na minha vida, cara. Eu falei, mano, o Monark... Isso é no Jornal Nacional, cara. O Monark tem potencial para daqui uns 5, 10 anos, né? Ocupar um lugar de destaque. Ele já tem esse lugar de destaque no Brasil. Se não fosse cancelado daquele jeito, ele tava indo por um caminho absurdo, cara. O problema é assim, é isso, né? Tem um preço, né? E eu sei que o público gosta muito dele, como eu falei, eu também gosto. Agora, talvez se ele tivesse filhos, mulher e filhos, dificilmente ele tomaria esse caminho, porque é um caminho muito caro. É um caminho muito caro. E foi o que eu disse, né? Homens têm que tomar decisões difíceis. E se ele tomou a dele, ele é homem, ele é maduro, mas ele é sozinho. É mais fácil. É muito mais fácil que você tem filhos, você tem a tua esposa, você interfere na vida de todo mundo. Será que a tua mulher quer ir morar em Orlando, sei lá onde ele tá, e não poder voltar no Brasil? Uma coisa é você ir passear, outra coisa é você ficar fugindo, né? Total. Mas é isso, né? Camaradas com opinião forte... Aqui não é o Monark, né? O Monark não chegou aí no seu não, né? Não, cara, não. Eu acho que o Monark ficou até chateado comigo, eu não posso afirmar isso. É uma inferência minha, porque eu cheguei a cogitar o Monark no canal, mas eu recuei. Mas que época? Eu recuei. Eu fui frouxo. Agora, recente agora. Mas remotamente? Remoto. Acho que nem pode. E ele falou assim comigo, pô, tu é corajoso, hein, cara? Hein? Eu falei, Monark, e aí, cara, tu conhece o canal? Eu conheço, pô, o canal é bom e tal. Eu falei, o que tu acha de um papo? Ele, tu tem certeza? Aí eu falei, cara... Eu tinha, agora... Aí ele, rapaz, tu é corajoso. Eu falei, cara, eu não sou inconsequente, mas assim, se tem uma coisa que eu tenho um pouquinho é coragem. Agora, eu conheço o meu trabalho, a minha responsabilidade, eu tô tranquilo, eu conheço meus atos, né? É um risco? É um risco. Só que assim, cara, ninguém me apoiou. Da equipe? A equipe, né? Meu pai, minha família. Você tem gerente do YouTube? Eu sempre... Você tem gerente? Não, gerente do YouTube. Do YouTube tem? Não, temos. Falou com ele? Esse tipo de coisa não. Tu troca essa ideia? Claro, nesse nível? Claro. Porque às vezes só ter a palavra... Não em relação a isso, mas às vezes... Não muda nada. Não muda? Assim, cara, vamos lá. Nós temos gerente do YouTube. Mas... Eu não sei se você consegue uma conversa mais assim subjetiva nesse ponto. O fato do gerente do YouTube falar assim, não, tá tranquilo, não impede depois do teu vídeo ser limitado. E isso aí é uma mera opinião dele. Da mesma forma que você chegar lá numa agência do INSS e pedir opinião sobre questões previdenciárias, o cara é servidor público, está representando o INSS, mas ele vai dar uma opinião. Se você ouvir ele cegamente, daqui a 30 anos, quando você for se aposentar, você não acha mais o cara. Exato. E ele não vai comprar o teu barulho e não vai fazer o negócio funcionar. Entendi. Então, eu faço um crivo. Eu gostaria de conversar com o Monark? Sim. Eu não conversei, né? Acabou que eu... Recuou. Dei uma recuada. Aí eu mandei uma mensagem pra ele falando isso. Pô, cara, aí não sei o quê, mas vamos ver. Aí ele não respondeu mais, né? Ele veio aqui logo que deu aquele problema, que ele ia estrear na Rumble, ele pediu pra vir aqui. E eu fui o segundo convidado dele na Rumble lá, que ele pediu pra dar uma força lá também. Sim. Aí depois ele foi pros Estados Unidos, aí a gente perdeu contato também. E aí, cara, depois que eu conversei com ele, surgiu mais uma contra ele aí agora. Não, tem um monte. Tem essa semana? Na mesma semana, cara. E sabe por que eu não gravei com ele, cara? A equipe ficou... Cara, tu é muito corajoso mesmo. Todo mundo falou isso, inclusive o Monark. Isso pra mim tá ok, faz parte do game, eu tenho que tomar decisões difíceis. Mas, cara, eu converso muito com meu pai, cara.
Meu pai, eu não tomo decisões assim críticas, se eu tenho oportunidade, pô, pai, eu vou levar essa semana, meu pai... Mas ele manja? Ele manja de notícia no jornal, né? Tá, mas Monark ele manja, sim? Não, mas ele tá no mundo, né? Ele tá contextualizado, ele falou... Você fala pra minha mãe Monark, ela fala, não, Copa Calói. Calói é bem melhor, filho. Minha mãe nem sabe que é Monark, que Monark. O pai dele sabe. Sabe? Aí meu pai... Filho, pelo amor de Deus, filho. Assim? A gente almoçando, cara. Não tá bom já, não. Já foi longe demais, calma. Não tá bom, não, cara. Filho, pra quê? Pra falei, quê? pai, eu tenho um compromisso com a comunicação. Eu acho que é relevante. Quero ouvir a voz. Pô, qual é o problema? Eu não sou criminoso, não, pô. Quer me deixar puto é você se comportar com cuidado, com zelo, que nem um criminoso se comporta. Qual o problema? Mas aí, cara, aí você tem que... Também você não pode botar a sua opinião na frente de tudo, né, cara? Na frente da tranquilidade da família, do teu negócio e tal, né? Então, há tempo pra tudo. Há tempo de avançar, há tempo de recuar. Né? E aí eu não conversei, se o Monark escutar esse papo aqui... com certeza vai chegar, né? Se talvez essa inferência minha que ele tenha ficado chateado não for verdadeira, desculpa, Monark, te espero aqui em algum momento. Assim como tem 38. Cara, eu gravei com 38 ao vivo 7 horas. Deu algum problema? Não deu, mas tô te Amarelou? falando. Mas antes de mim, acho que outros caras não iam entrevistar, ia ficar preocupado. Entendi. E aí você teve a oportunidade de analisar. Claro. As minhas 7 horas. Frank também. O Frank também. O Igor, no Flow, também teve a oportunidade de conhecer o 38, vendo a entrevista ali, se convencer se levava ou não, já se cercar. Porque o 38, tu já sabe o que vai falar. O Monark também... Não, Monark não. Me desculpa. Isso. Ligou o microfone. Isso. Ele pode falar... Não dá pra saber. Cara, então, ele exato. pode começar xingando o Alexandre de Moraes e terminar dando uma receita com Nescau. Eu não sei, cara. Cara, exatamente. Então, é porque tu não deixou eu concluir. Tá, desculpa. Eu ia dizer que o Monark também tem uma linha. Mas o Monark é incontrolado. Mas hoje, né? Cara, ele não era assim, velho. Ele foi se transformando. Mas eu acho que quando eu falei com ele também, ele falou, Vilela, posso falar qualquer coisa? Na época, quando ele veio aqui, eu falei, Monark, você pode falar qualquer coisa, mas eu vou fazer o contraponto, tá bom? Aí ele falou, beleza. Então, beleza. Eu sei, eu não posso deixar você falar certas coisas. Se você falasse, eu vou fazer o contraponto. Que eu não falaria pra qualquer pessoa, porque eu sei que a pessoa não ia falar qualquer absurdo. Eu falo assim, como você é meio... eu não sei o que você vai falar, eu vou ter que fazer um contraponto. E a gente, assim, meio assim, eu falo assim, às vezes vai passar por mim, vocês prestem atenção, fala, Vilela, ele falou tal coisa, tá, então eu vou explicar tal coisa. Porque às vezes ele fala uma coisa certa de uma maneira errada. A cabeça dele é meio bagunçada, eu sei o que ele quer falar, só que ele monta a frase de um jeito totalmente contrário, que aquilo a pessoa vai tirar e vai dar merda. Então eu falo, ô Monark, você não quis dizer tal coisa? Eu falo, é isso mesmo. Hoje não, hoje ele tá falando a coisa errada da maneira errada também. Né? Eu acho que parece que hoje ou ontem ele tava discutindo uma pessoa que teve a página do Facebook deletada, mas porra, o cara tava publicando o símbolo nazista. Claro que tem que ser deletada. Então, assim, ele tá cometendo uns erros assim que não dá pra cometer, entendeu? Cara, a minha leitura do Monark é simples. Essa defesa irrestrita de uma liberdade... Isso tá sendo uma âncora pra ele pra um fundo do poço. Cara. Então, aí assim, essa até é uma fala complicada, né? Lógico que eu respeito a liberdade, lógico que eu quero um país com liberdade de pensamento, de comunicação, de tudo. Mas assim, foi essa crença e esse compromisso que fez ele ser cancelado da forma como foi, que ele foi retirado do Flow. Né? Então, assim, o projeto dele, idealizado por ele. Mas tal, eu acho e não teve ambiente. Se tivessem colocado ele na geladeira, tipo, vai viajar 4 meses e volta. E depois voltar. Eu acho que. Eu também acho. Não é? Baixa Inclusive, eu posso te dar uma opinião da minha leitura no momento ali sobre isso, mas deixa eu concluir para não acabar no... Deixa eu concluir, rapaz. É porque senão essa... Ele não sabe o que tá falando. Não sei. Tá bom. Meme. Tá. O que acontece? Quando você defende irrestritamente, né, questões de liberdade, aí ele vai falar o que falou lá no Flow.
Né? Aí depois, o pior exemplo depois ele vai falar outra coisa. Aí depois ele vai confrontar o STF na liberdade dele de falar. Depois ele vai avançando. Vai aumentando a aposta. Aí depois ele vai aumentando a aposta. Depois ele pessoaliza. Aí então isso tudo vai ficando complicado. Globo. Mas pelo menos ele não é frouxo. Beleza? Pode ser. Mas o preço... tá pagando. O preço é ter o dinheiro dele bloqueado, é ele não poder voltar pro Brasil, é ele tá lá, quando ele voltar ele tem uma dívida absurda aqui, porque no cara não vão deixar barato. Será? Mas a grana que ele ganhou no Flow, acho que compensa. Ô, Vilela, vamos lá, olha só, você é alvo do sistema, o Estado quer te pegar. Tá. Aí o Estado vai lá e tenta acessar a tua conta. Aí você tem, sei lá, 100 mil. Sei. Só que você tem um patrimônio maior que isso. Aí você vai pros Estados Unidos. Um dia tu vai voltar. Quando voltar? Quando você voltar, esses 100 mil, o Estado já quer 1 milhão. Ou você não pode mais ter nada. Ou você não pode voltar. Ou você vai responder um processo criminal, que você não vai cumprir porque você está em outro país. Mas quando você voltar, essa conta vai chegar. Então, o que acontece, cara? Homem tem que tomar decisão difícil. E tomar decisão difícil, às vezes, requer você fazer o papel do frouxo. Porque se não, você vai confundir coragem com inconsequência. Certo? Eu acho que eu sou um cara com um pouquinho de coragem. Eu assumo risco mais do que a média das pessoas. Mas não quer dizer que eu vou me colocar dentro de uma favela, dentro de uma comunidade de Comando Vermelho, curtindo um baile funk, com arma na cintura, ou então vou chegar lá e fazer uma operação sozinho. Eu não posso me colocar em situações de risco. E eu também não posso me colocar em situações que vai me levar para cadeia igual Daniel Silveira, igual o Monark. Existe um contrato social, uma regra. Mas o STF, o Alexandre de Moraes, não merece isso. Cara, ele tem a caneta e ele vai fazer uma investigação em cima de você. E no final, quem vai decidir é ele. Ele tem ou não tem? E a real é que ele tem. Quer medir força? Você vai medir força com ele? Então, assim, e outra coisa. Eu não tô no jogo político, pô. Eu sou o cara do podcast, eu entrevisto pessoas. É só isso. Pô, tu quer exigir isso de mim? Exige do Bolsonaro, que era o presidente, que foi com nele que iniciou tudo isso. Por que o Bolsonaro não tá aí atacando o Alexandre de Moraes? Por que o Bolsonaro não tá atacando o STF? Ele faz sim, ele faz bem estrategicamente, né? Quem da família dele foi preso? Ele foi preso? Ele vai ser preso? Provavelmente não. Aí, eu vou ser o Daniel Silveira que vai ser preso? Com a mulher dele na rua, sozinha? Desamparada? Sem dinheiro? Tendo todos os bens bloqueados? O que é mais fácil? O macaco mudar a árvore de lugar? Ou mudar de árvore? 38. É mais fácil você mudar de árvore, cara. Ou você vai tirar a árvore do lugar? Não vai, cara. A vida é essa. Eu tô lá no Presídio Federal. Tá o Marcola lá. Aí o Marcola tá preso, algemado. Aí eu vou chegar lá e vou ficar, teu merda, tu tá preso. Estão comendo tua mulher lá na rua. Ele vai fazer o quê? Nada. Ele tá preso, certo? Mas na rua, eu banco essa moral, eu banco esse esculacho de bancar o bambambam na rua. Se eu não banco da rua, eu não banco dentro do presídio no meu trabalho, porque eu sou homem. Eu não sou moleque. Então é o seguinte, se eu não banco, eu não faço. Eu banco contra o SF. Tô usando a palavra dos polícias aqui, banco tá entendendo nada, né? Não, eu consigo confrontar o traficante armado, ele e os soldados dele dentro da favela dele? Eu não consigo. Claro que não. Então, quando ele tá no meu ambiente, eu vou agir fora da lei, tomar um processo, ser demitido, deixar minha família desamparada e na rua ficar com medo, com a rabinha entre as pernas? Não, pô. Eu não esculacho ele na rua e também na rua eu não tenho medo dele, não, pô. É assim que funciona. Se eu tenho esse julgamento com um criminoso faccionado, por que eu não vou ter esse julgamento com um criminoso político? Ou com a justiça?
Cara, não dá pra fazer o que o Monark fez. Não dá. É uma guerra onde não tem nenhuma possibilidade. Mas eu acho que ele nem tinha consciência quando ele começou essa guerra. Eu acho que foi escalando e quando ele viu, ele tava sozinho e cara, ó, tem pessoas... Porque ele foi perdendo tudo, cara. Ô, Vilela, tem atores na sociedade que têm esse papel. E eles estão lá pra isso, é a vida deles, eles ganham com isso. Eles têm que fazer. Se tem Bolsonaro aqui, ele tem que fazer. São os deputados que têm que fazer. Os senadores têm que fazer. É um desrespeito, cara. É um desrespeito e uma covardia com a minha família se eu fizer isso. Por quê? Eles vão pagar o preço comigo. Você lembra que no início do nosso papo, quando eu falei que o cara coloca a família dele em situação de toda semana ter que ir num presídio? É culpa dele. O filho dele, ele tá fudendo a infância do filho dele. Culpa dele. Ele não vai ter... se ele tiver visita íntima, a mulher dele vai ter que ficar pelada num quartinho sujo, com ele dentro de um presídio, com outro do lado, uma baixaria. Culpa dele, essa humilhação pra família dele. Da mesma forma, irmão, se eu bancar de herói e tentar afrontar o sistema e pagar o preço, minha família pagar o preço, a culpa é minha. Eu tenho que pensar nisso antes. Eu sou adulto, maduro. Eu tenho que ser. Cara, falando isso, eu acabo fazendo inferência que o Monark não é maduro, né? Mas, assim, eu não tô julgando... Acho que eu tô, né? Eu tô dizendo que eu não faria. Eu não tenho coragem dele, né? Eu não quero julgar o Monark, na verdade, como eu te falei, cara, eu acho que ele tem uma importância na internet. Eu tenho admiração pela coragem dele, né? E pelo que ele representou. Eu hoje vivo de um produto idealizado por ele e pelo Igor, que é o Flow. Então, só por isso ele tem minha admiração. Ele tem um público e ele tem uns papos que outras pessoas não têm coragem de ter. Então, ele também tem admiração. Só que precisa de um ajuste e de uma estratégia para que você continue passando a mensagem. O que adianta? Te cortam o teu canal, você não consegue mais falar. Então, assim, perdeu o alcance. Tu vai para os Estados Unidos. Não importa. Eles desligam teu canal no Brasil. Você vai falar com quem? Com um gringo, americano? Ele não quer nem saber, ele não sabe nem que você existe. Então, assim, não dá, pô. Se você entrar nessa, você vai ter o teu produto? Não vai. E o que a audiência quer? Vocês querem um herói? Vocês querem um herói suicida? Ou vocês querem... E eu sinto que o público, no fundo, tem uma coisa meio mórbida de querer ver o cara se ferrar também. Você não acha isso? Vai lá, fala tal coisa. Vamos ver se ele tem coragem. Mas na hora que o cara se ferra... também trouxa quis fazer isso. Então, cara, olha só. Por isso que eu acredito que você tem que ter convicções e essência e seguir somente isso. O meu que você acredita. O meu público me ajuda demais, porque eu não posso perder a mão e eu vou freando, né? Eu tenho opinião da minha família, que é a minha base. Eu tenho opinião das pessoas que estão ali ao meu redor. Certo? A minha equipe. Aí nós pagamos onde? Ele te zoando. Fala agora na cara dele. Não zoei não. Faga Glauber. Fala. É o Gustavo que tá falando, né? Faga Glauber. Todo mundo me zoa, é verdade. Cara, já pensei muito nisso. Eu tenho que fazer uma fono, né, cara? É operação ou é fono? Cara, ó, eu reconheço isso que não é trava da Eu tenho dois problemas, cara, que eu acho que a minha evolução profissional pede. Fono e fazer uma reciclagem, uma aulinha de português, né? Eu sei Porque você erra muito? Eu acho que sim. Aqui eu não vi nenhuma coisa, não. Tá sendo generoso. Eu erro, sério, sim. Não vi, não. Mas assim, cara, isso sou eu, né, cara? Eu venho de uma família humilde, de uma origem... Eu passei em concurso, alguns, fazendo português porque eu bisurei a prova, né? Eu não sou bobo, né? Mas assim, naturalmente, eu poderia apresentar um português, né, mais perfeito, né? Mais bonito. Eu carrego um pouco do meu vício de linguagem, de trabalhar dentro de um presídio, de vir da comunidade, da quebrada. Gírias? Que outras gírias tem de presídio, assim? Você falou de... Porque o que você falou tipo é assim, normal. Eu sou carioca, aí toda hora fala, não sei o que, irmão. Aí fala
merda, né? Essas coisas, né? E dentro de presídio, né, cara, tu não vai falar, né, aquele português, né? Por obséquio, poderia... Exatamente. Então é isso, cara. Mas assim, é porque, cara, eu assumo a responsabilidade de ser um comunicador, né? De vez em quando eu vejo os comentários, né? Eu vejo todos os comentários. Não me ofende. Eu tenho consciência, né? Não, da língua presa, principalmente. Tá. Que agonia, cara, ficar ouvindo esse cara com a língua presa. Eu falei, pois é, guerreiro, realmente é isso, né? Mas assim, você pode assistir o Inteligência Limitada, que não vai ter ninguém com a língua presa, né? Mas vai ter a não ser quando eu venho aqui, né? Tem outros problemas. Não, exatamente. Então o cara tem a opção.